Você não chegou aqui por acaso. Há algo em você que já percebeu que janeiro não é apenas o começo de um mês, mas um portal silencioso onde decisões invisíveis são tomadas antes mesmo de você perceber. Eu sei como tem sido difícil. Eu sei que seu coração anda aflito, apertado, como se estivesse sempre esperando por algo que nunca chega. Mas escute com atenção. Nada do que você viveu até aqui foi desperdício. Cada atraso, cada porta fechada, cada noite em que você se perguntou como pagar contas, como ganhar dinheiro, como sair das dívidas, tudo isso estava preparando sua mente para compreender uma verdade que poucos acessam. O universo não responde ao desespero. Ele coopera com a ordem interior. E janeiro é o mês onde essa ordem começa a ser estabelecida. Talvez você tenha passado anos tentando fazer tudo certo, trabalhando duro, se esforçando, acreditando que esforço sozinho gera abundância. Mas existe um ponto onde o esforço sem alinhamento apenas cansa a alma. Florence Scovel Shinn ensinava que a vida não é uma luta, é um jogo de leis espirituais. E toda lei responde à clareza. Quando você tenta resolver tudo ao mesmo tempo, o campo se confunde. Quando você não sabe o que vem primeiro, o dinheiro se perde no caminho. Ordenar suas bênçãos não é listar o que você já tem, é decidir conscientemente o que você está pronto para receber. O universo não entrega abundância para quem vive em desordem interna. Você talvez ache estranho ouvir isso agora, mas janeiro carrega uma energia de reorganização espiritual profunda. Não é sobre promessas vazias, é sobre posicionamento. Quando você coloca cada desejo no lugar certo, quando você separa o que é medo do que é visão, algo começa a se mover sem esforço. Você não precisa implorar por dinheiro. Você precisa parar de bloqueá-lo com pensamentos contraditórios. Florence dizia que a palavra falada cria caminhos invisíveis. E toda vez que você diz, não sei como vou pagar isso, você reforça o labirinto. Mas quando você aprende a ordenar suas bênçãos, a linguagem muda e o caminho se abre. Existe um ponto crítico que quase ninguém percebe. O universo não testa sua fé quando tudo está fácil. Ele observa sua ordem interior quando tudo parece confuso. Você não está sozinho nesse processo. Eu sei que tem dias em que você sente que está atrasado na vida, que perdeu tempo, que outras pessoas avançaram enquanto você ficou lutando para sobreviver. Mas sobreviver não é o seu destino final. Janeiro não chegou para te cobrar, chegou para te reposicionar. E o primeiro passo não é ganhar mais dinheiro, é alinhar o que você acredita merecer. Você foi ensinado a acreditar que a abundância vem depois que tudo se resolve. Florence Scovel Shinn ensinava exatamente o oposto. A ordem vem antes da evidência. A bênção vem antes do resultado. E isso muda completamente a forma como você se relaciona com dinheiro, com dívidas e com oportunidades. Quando você vive esperando a prova para então acreditar, você vive sempre atrasado espiritualmente. O universo coopera com quem age como se já estivesse no caminho certo. Não é fingimento. É alinhamento. É decisão interna. Talvez você esteja cansado de ouvir promessas que nunca se cumprem. Eu sei. Seu coração está apertado não por falta de fé, mas por excesso de tentativas frustradas. Mas existe uma diferença brutal entre tentar e ordenar. Tentar é agir sem direção. Ordenar é escolher conscientemente onde sua energia será aplicada. Quando você decide que sair das dívidas não é mais uma esperança distante, mas um estado que já começa agora, sua mente para de sabotar cada avanço. O dinheiro responde à segurança interior. Ele foge da confusão emocional. Janeiro revela algo importante. Tudo aquilo que você não organiza mentalmente se repete financeiramente. Dívidas são padrões emocionais materializados. Escassez não é falta de recursos, é excesso de contradições internas. Florence ensinava que você nunca deve pedir para sair da escassez, mas afirmar a abundância como lei. Não porque você vê, mas porque você escolhe ver antes. Quando você ordena suas bênçãos, você para de competir com o medo e começa a cooperar com o invisível. Existe um momento silencioso em que tudo começa a mudar. E ele não é anunciado com fogos. Ele acontece quando você percebe que não precisa carregar tudo sozinho. O universo responde quando você para de se culpar. Você não errou por ter demorado. Você estava aprendendo. Agora,
Janeiro te oferece uma nova configuração, uma nova forma de falar, pensar e sentir o dinheiro, uma nova forma de permitir que oportunidades encontrem você sem resistência. Se você sente que algo diferente está sendo ativado agora, confie. Essa sensação não é emoção passageira, é reconhecimento interno. O texto que você está ouvindo não chegou até você por acaso. Existe uma cooperação invisível já em andamento, e o que vem a seguir aprofunda ainda mais esse movimento, revelando por que tantas pessoas nunca conseguem sair das dívidas mesmo ganhando mais dinheiro, e como você pode quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Existe uma armadilha silenciosa que mantém pessoas presas mesmo quando o dinheiro começa a chegar. Florence Scovel Shinn falava sobre isso de forma clara, mas poucos realmente compreendem. Não é a falta de dinheiro que mantém alguém na escassez. É a falta de ordem espiritual. Você pode ganhar dinheiro e ainda assim viver endividado se sua mente continuar funcionando no modo de sobrevivência. Eu sei como isso dói. Eu sei como é sentir alívio ao receber e medo logo em seguida, como se algo fosse tirar aquilo de você. Esse medo não é seu. Ele foi aprendido. E janeiro é o momento exato em que esse padrão pode ser interrompido. Você talvez tenha passado anos repetindo a mesma frase internamente. Quando eu ganhar mais dinheiro, tudo vai se resolver. Mas Florence ensinava que o dinheiro não resolve desordem. Ele apenas amplia o estado interior. Se existe confusão, o dinheiro amplifica a confusão. Se existe clareza, o dinheiro se multiplica. Ordenar suas bênçãos significa decidir agora qual estado você sustenta. Não quando sobrar, não quando quitar tudo, mas agora, porque o universo coopera com decisões, não com desculpas compreensíveis. Existe um ponto que quase ninguém tem coragem de encarar. Muitas dívidas nascem da tentativa inconsciente de provar valor. Gastos impulsivos, escolhas erradas, compromissos além do limite, não são falta de inteligência. São pedidos silenciosos por segurança emocional. Florence dizia que o homem não deve buscar segurança nas coisas, mas na lei. Quando você entende isso, algo muda. Você para de usar o dinheiro como anestesia e começa a usá-lo como instrumento. E isso muda completamente sua relação com ganhar dinheiro. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando que já tentou de tudo. Eu sei, seu coração está cansado. Mas escute com atenção. Tentar não é ordenar. Ordenar é parar de se mover no desespero. É decidir que cada bênção tem um lugar, que cada recurso tem um propósito, que cada pensamento sobre dinheiro precisa estar alinhado com confiança e não com medo. Quando essa ordem acontece, o universo começa a cooperar de formas que não fazem barulho, mas mudam tudo. Janeiro não testa sua força. Ele revela sua disposição interna. Florence Scovel Shinn ensinava que a vida responde à expectativa silenciosa, não ao esforço visível. E aqui existe uma revelação importante. Aquilo que você espera secretamente sempre encontra um caminho até você. Se você espera que algo dê errado, você se prepara para perder. Se você espera a abundância como lei, você se prepara para receber. Ordenar suas bênçãos é alinhar expectativa com fé consciente, não com esperança frágil. Você não percebe, mas toda vez que você diz, eu não posso errar agora, você está dizendo ao universo que ainda vive sob ameaça. E o dinheiro não prospera em ambientes de ameaça. Ele flui onde existe permissão. Florence dizia que o homem deve fazer espaço para o bem. E espaço não é físico, é emocional. Enquanto seu coração estiver apertado, desconfiado, esperando o próximo problema, o fluxo se estreita. Mas quando você decide confiar antes da evidência, algo se expande por dentro, e o mundo externo acompanha. Existe um ponto em janeiro em que o jogo vira, mas ele não acontece no calendário. Ele acontece quando você para de negociar com o medo. Quando você percebe que sair das dívidas não é apenas um objetivo financeiro, mas um estado de consciência. Você sai das dívidas quando para de se sentir em dívida com a vida. Quando você entende que não precisa pagar pelo passado com sofrimento contínuo. Florence ensinava que a graça apaga caminhos antigos, quando a mente muda de direção. Se algo dentro de você está sendo tocado agora, confie. Essa sensação não vem do acaso.
Existe uma reorganização acontecendo enquanto você ouve, e o próximo passo aprofunda ainda mais essa verdade, revelando como pequenas palavras ditas em janeiro podem determinar o fluxo financeiro dos próximos meses, e por que quem aprende a ordenar suas bênçãos nunca mais vive refém do mesmo ciclo. Existe um poder silencioso nas palavras que você repete quando ninguém está ouvindo. Florence Scovel Shinn chamava isso de lei da palavra falada, e ela afirmava que o homem nunca é punido pela vida. Ele apenas colhe o eco daquilo que sustenta internamente. Eu sei como tem sido difícil vigiar os pensamentos quando a pressão aperta, quando as contas chegam, quando o dinheiro parece escapar pelas mãos. Mas janeiro é o mês em que a palavra ganha peso. Cada frase que você repete agora se transforma em trilho, e trilhos levam a destinos específicos. Talvez você tenha passado anos dizendo que dinheiro é difícil, que ganhar dinheiro exige sacrifício extremo, que sair das dívidas demora. Você não dizia isso por maldade, dizia por sobrevivência. Mas o universo não interpreta a intenção. Ele responde à vibração. Florence ensinava que a palavra precede o acontecimento. Não é o contrário. Quando você diz, eu sempre dou um jeito, você cria soluções. Quando diz, eu não sei mais o que fazer, você cria bloqueios. Ordenar suas bênçãos começa por ordenar sua linguagem. Existe algo libertador quando você percebe que não precisa mais se defender da vida. Você pode cooperar com ela. Janeiro te convida a abandonar o discurso da escassez, mesmo antes da abundância se manifestar. Isso exige coragem interna, porque sua mente vai questionar, vai duvidar, vai lembrar do passado. Mas Florence dizia que o passado não tem poder sobre quem muda a palavra no presente. E mudar a palavra muda o campo. Você não está sozinho nesse processo. Eu sei que seu coração está cansado de prometer para si mesmo que este ano será diferente. Mas agora não é promessa, é posicionamento. Quando você começa a falar com convicção tranquila, algo se reorganiza por dentro. E o dinheiro começa a responder de forma natural, sem luta, sem tensão. Não porque você pediu mais, mas porque você parou de impedir. Existe uma diferença profunda entre desejar abundância e estar disponível para ela. Florence Scovel Shinn dizia que muitas pessoas pedem prosperidade, mas continuam emocionalmente comprometidas com a escassez. Elas se sentem mais seguras reclamando do que confiando, mais protegidas esperando o pior do que permitindo o melhor. Janeiro é o mês em que essa contradição se torna evidente. E só quando você enxerga, você pode mudar. Talvez você tenha aprendido que confiar demais é perigoso, que esperar coisas boas é ingenuidade. Mas esse pensamento não protege, ele aprisiona. O universo coopera com quem se posiciona como alguém que espera o bem como algo natural, não como exceção, não como sorte. Florence ensinava que a abundância é um estado normal quando não existe resistência interna. E resistência quase sempre nasce do medo de perder de novo. Você não sai das dívidas apenas pagando valores. Você sai das dívidas quando deixa de carregar a identidade de quem sempre deve algo à vida. Quando você muda essa identidade, suas escolhas mudam, suas reações mudam, suas oportunidades mudam. O dinheiro começa a se organizar ao seu redor, porque você se organizou por dentro. Isso não acontece de uma vez, mas começa em janeiro com uma decisão silenciosa. Eu paro de alimentar o caos. Se você sente que algo está se encaixando agora, não ignore. Essa clareza não é comum. Ela surge quando você está pronto para assumir um novo estado. O que vem a seguir aprofunda ainda mais essa compreensão, revelando por que algumas pessoas experimentam viradas financeiras repentinas, enquanto outras permanecem anos no mesmo lugar. E como essa diferença não está no esforço, mas na ordem interior que poucas pessoas se permitem construir. Existe um momento em que o universo observa em silêncio, se você realmente acredita no que afirma. Florence Scovel Shinn explicava que a fé verdadeira não faz alarde, ela se manifesta na constância. Não é no dia em que tudo melhora que a ordem se prova, mas nos dias em que nada ainda mudou externamente. Janeiro expõe esse ponto com clareza. Você começa cheio de intenção, mas o que sustenta o fluxo é o que você mantém quando a ansiedade tenta voltar. Eu sei como é difícil. Eu sei como o coração aperta quando o dinheiro ainda não entrou.
e a mente começa a correr em círculos. Talvez você já tenha sentido aquela sensação de quase chegar lá, de ver algo se aproximando e depois escapar. Isso não acontece por castigo. Acontece porque a mente retorna ao padrão antigo no momento exato em que deveria permanecer firme. Florence dizia que o homem muitas vezes desfaz com medo aquilo que construiu com fé. Ordenar suas bênçãos é aprender a não contradizer o que você afirmou em silêncio. É manter a mesma postura interior nos dias bons e nos dias incertos. Existe uma armadilha emocional comum: confundir vigilância com tensão. Você não precisa ficar tenso para que as coisas deem certo. O dinheiro não responde à pressão. Ele responde à confiança calma. Quando você observa seus pensamentos sem se culpar, quando corrige a rota sem desespero, você demonstra maturidade espiritual. E maturidade é algo que o universo reconhece rapidamente. Janeiro é um campo de treino para isso. Pequenas escolhas internas agora determinam grandes diferenças mais à frente. Você não precisa convencer ninguém de que este ano será diferente. Basta não sabotar quando surgir a primeira oportunidade. Florence ensinava que a oportunidade sempre vem disfarçada de algo simples. Um convite, uma ideia, uma conversa. Mas ela só floresce quando encontra alguém organizado por dentro. Quando você ordena suas bênçãos, você para de ignorar os sinais. E os sinais começam a se repetir até que você confie o suficiente para agir. Existe uma razão pela qual algumas pessoas parecem sempre estar no lugar certo na hora certa. Não é sorte, é alinhamento. Florence Scovel Shinn explicava que o homem alinhado com a lei espiritual nunca perde o que lhe pertence por direito. Mas para isso, ele precisa estar em paz com o próprio caminho. Janeiro convida você a fazer as pazes com o seu ritmo. A comparação constante cria ruído. E ruído afasta o dinheiro. Afasta a clareza, afasta a abundância. Talvez você tenha passado muito tempo se sentindo atrasado, observando outros avançarem enquanto você lidava com dívidas, bloqueios e frustrações. Mas cada trajetória tem um preparo invisível. O problema não é o tempo que levou, é continuar se punindo por ele. Florence dizia que o homem que se culpa fecha portas que já estavam se abrindo. Quando você solta a culpa, o fluxo se restabelece. E isso não é emocionalismo, é lei espiritual em ação. Janeiro revela algo profundo. O dinheiro não chega onde existe conflito interno. Ele se aproxima quando percebe coerência entre pensamento, palavra e expectativa. Se você afirma abundância, mas espera a perda, o campo se confunde. Ordenar suas bênçãos é alinhar essas 3 camadas. Pensar com clareza, falar com convicção tranquila, esperar com serenidade. Quando isso acontece, você não corre atrás de dinheiro. Ele encontra você. Se algo dentro de você está ficando mais calmo agora, observe. Essa calma não é desistência, é confiança emergente. E ela prepara o terreno para algo maior. O próximo trecho aprofunda ainda mais esse ponto, revelando por que o universo coopera mais intensamente quando você para de tentar controlar tudo. E como a verdadeira abundância começa quando você aprende a soltar sem medo. Existe um ponto delicado onde muitas pessoas se perdem sem perceber. O desejo de controlar cada detalhe como forma de se proteger. Florence Scovel Shinn ensinava que o controle excessivo nasce da falta de confiança na lei. E quando a confiança falha, o fluxo desacelera. Janeiro revela isso com clareza. Quanto mais você tenta forçar soluções, mais cansado fica. Quanto mais você aprende a confiar na ordem divina, mais as peças começam a se mover sozinhas. Eu sei como é difícil soltar quando você já sofreu perdas. Eu sei como seu coração se fecha por medo de errar de novo. Mas existe uma verdade libertadora. Você não precisa entender o caminho para que ele se abra. O universo coopera quando você para de exigir garantias. Florence dizia que o homem que confia na lei caminha mesmo sem ver a ponte inteira. Ordenar suas bênçãos é aceitar que você não controla o como, apenas o estado interno a partir do qual tudo se organiza. E isso muda completamente sua relação com o dinheiro, com ganhar dinheiro e com sair das dívidas. Você talvez tenha passado anos tentando antecipar problemas, criando cenários mentais de proteção. Mas a proteção verdadeira não vem da vigilância ansiosa, vem da certeza interior.
Janeiro te convida a abandonar o hábito de esperar o pior. Não porque você será ingênuo, mas porque você não precisa mais carregar essa armadura. Florência ensinava que o medo fecha portas antes mesmo de você chegar nelas. A confiança, ao contrário, faz o caminho aparecer. Quando você começa a soltar o controle, algo curioso acontece. Sua mente fica mais clara, suas decisões ficam mais simples, suas oportunidades ficam mais visíveis. Não é mágica, é ordem. O dinheiro responde melhor quando você não está em guerra com o futuro. E se você chegou até aqui ouvindo com atenção, é porque já existe em você uma disposição silenciosa para viver de outra forma. Existe um ritmo natural para tudo. E quando você tenta viver fora dele, o cansaço se instala. Florence Scovel Shinn ensinava que a pressa é uma forma de desconfiança. A alma apressada acredita que, se não correr, vai perder. Mas o que é seu por direito divino não se perde. Janeiro é o mês em que essa verdade pode ser finalmente compreendida. Não intelectualmente, mas emocionalmente. Quando você desacelera por dentro, o universo acelera por fora. Talvez você esteja cansado de começar anos cheios de expectativa e terminar frustrado. Eu sei como isso pesa. Eu sei como o coração se fecha quando você pensa que já acreditou demais antes. Mas este momento é diferente porque não se trata de expectativa, mas de alinhamento. Ordenar suas bênçãos não é criar listas mentais de desejos, é ajustar sua frequência interna para que o que é seu encontre espaço para chegar. Florence dizia que o homem que vive no ritmo certo nunca chega atrasado, mesmo quando parece que demorou. Existe um tempo invisível em ação. Quando você para de se comparar, para de se cobrar, para de se punir, algo se destrava. O dinheiro começa a circular de forma mais fluida. As ideias começam a surgir com mais clareza. As oportunidades aparecem sem esforço forçado. Se você sente que está entrando em um estado diferente agora, observe com cuidado. Essa sensação não vem do acaso. Ela surge quando você finalmente se permite confiar no processo. E o que vem a seguir aprofunda ainda mais essa compreensão, revelando como a gratidão silenciosa em janeiro se transforma em multiplicação ao longo do ano. E porque quem aprende a ordenar suas bênçãos nunca mais vive refém do mesmo padrão. Existe um ponto delicado onde muitas pessoas se perdem sem perceber. O desejo de controlar cada detalhe como forma de se proteger. Florence Scovel Shinn ensinava que o controle excessivo nasce da falta de confiança na lei. E quando a confiança falha, o fluxo desacelera. Janeiro revela isso com clareza. Quanto mais você tenta forçar soluções, mais cansado fica. Quanto mais você aprende a confiar na ordem divina, mais as peças começam a se mover sozinhas. Eu sei como é difícil soltar quando você já sofreu perdas. Eu sei como seu coração se fecha por medo de errar de novo. Mas existe uma verdade libertadora. Você não precisa entender o caminho para que ele se abra. O universo coopera quando você para de exigir garantias. Florence dizia que o homem que confia na lei caminha mesmo sem ver a ponte inteira. Ordenar suas bênçãos é aceitar que você não controla o como, apenas o estado interno a partir do qual tudo se organiza. E isso muda completamente sua relação com o dinheiro, com ganhar dinheiro e com sair das dívidas. Você talvez tenha passado anos tentando antecipar problemas, criando cenários mentais de proteção. Mas a proteção verdadeira não vem da vigilância ansiosa, vem da certeza interior. Janeiro te convida a abandonar o hábito de esperar o pior. Não porque você será ingênuo, mas porque você não precisa mais carregar essa armadura. Florência ensinava que o medo fecha portas antes mesmo de você chegar nelas. A confiança, ao contrário, faz o caminho aparecer. Quando você começa a soltar o controle, algo curioso acontece. Sua mente fica mais clara, suas decisões ficam mais simples, suas oportunidades ficam mais visíveis. Não é mágica, é ordem. O dinheiro responde melhor quando você não está em guerra com o futuro. E se você chegou até aqui ouvindo com atenção, é porque já existe em você uma disposição silenciosa para viver de outra forma. Existe um ritmo natural para tudo. E quando você tenta viver fora dele, o cansaço se instala. Florence Scovel Shinn ensinava que a pressa é uma forma de desconfiança. A alma apressada acredita que, se não correr, vai perder.
Mas o que é seu por direito divino não se perde. Janeiro é o mês em que essa verdade pode ser finalmente compreendida. Não intelectualmente, mas emocionalmente. Quando você desacelera por dentro, o universo acelera por fora. Talvez você esteja cansado de começar anos cheios de expectativa e terminar frustrado. Eu sei como isso pesa. Eu sei como o coração se fecha quando você pensa que já acreditou demais antes. Mas este momento é diferente porque não se trata de expectativa, mas de alinhamento. Ordenar suas bênçãos não é criar listas mentais de desejos, é ajustar sua frequência interna para que o que é seu encontre espaço para chegar. Florence dizia que o homem que vive no ritmo certo nunca chega atrasado, mesmo quando parece que demorou. Existe um tempo invisível em ação. Quando você para de se comparar, para de se cobrar, para de se punir, algo se destrava. O dinheiro começa a circular de forma mais fluida. As ideias começam a surgir com mais clareza. As oportunidades aparecem sem esforço forçado. Se você sente que está entrando em um estado diferente agora, observe com cuidado. Essa sensação não vem do acaso. Ela surge quando você finalmente se permite confiar no processo. E o que vem a seguir aprofunda ainda mais essa compreensão, revelando como a gratidão silenciosa em janeiro se transforma em multiplicação ao longo do ano. E porque quem aprende a ordenar suas bênçãos nunca mais vive refém do mesmo padrão. Janeiro guarda uma chave que quase ninguém utiliza conscientemente. A capacidade de redefinir o que você espera da vida sem precisar justificar para ninguém. Florence Scovel. Shin ensinava que o homem cria limites quando tenta convencer o mundo de suas intenções. A verdadeira mudança acontece quando você decide em silêncio. Eu sei como é viver tentando explicar por que as coisas ainda não deram certo, tentando se defender das próprias expectativas. Esse esforço desgasta e enfraquece. Ordenar suas bênçãos é parar de se explicar e começar a se alinhar. Talvez você tenha vivido muito tempo sentindo que precisava correr atrás, provar valor, justificar cada escolha. Mas o universo não coopera com quem pede permissão para existir. Ele responde a quem se posiciona internamente como alguém que merece o bem. Florence dizia que o homem que se vê como canal da abundância deixa de implorar por ela. Quando você muda essa visão interna, o dinheiro começa a se mover de forma mais natural, sem pressão constante. Existe algo libertador quando você percebe que não precisa mais carregar expectativas alheias. Janeiro oferece esse espaço de limpeza. Você pode soltar o peso de promessas antigas, metas impostas, comparações silenciosas. Quando esse peso sai, a mente clareia, e uma mente clara toma decisões melhores. Decisões melhores criam caminhos financeiros mais estáveis. Isso não acontece por acaso. Acontece por alinhamento. Se você sente que está ficando mais leve ao ouvir isso, observe. Essa leveza não é fuga, é realinhamento. Ela indica que você está começando a ordenar não apenas suas bênçãos, mas sua identidade. E quando a identidade muda, o fluxo acompanha. O dinheiro deixa de ser um inimigo distante e começa a se comportar como algo que coopera com você. Existe um ponto em que a vida testa se você confia no que construiu internamente. Florence Scovel. Shin explicava que, após o alinhamento, surge um breve silêncio externo. Nada parece acontecer. E é nesse momento que muitas pessoas desistem. Não porque estão fracas, mas porque interpretam o silêncio como ausência de resposta. Janeiro também contém esse espaço. Um intervalo onde o invisível trabalha enquanto o visível ainda não se manifesta. Talvez você esteja vivendo esse silêncio agora. Nenhuma grande notícia, nenhum sinal óbvio, apenas a sensação de que algo está em suspensão. Mas Florence ensinava que o silêncio não é atraso, é preparação. É o momento em que a ordem se consolida antes do movimento. Quando você aprende a não se agitar nesse intervalo, você demonstra confiança real. E essa confiança é reconhecida. O erro comum é voltar ao padrão antigo nesse momento. Questionar, duvidar, se preocupar excessivamente. Isso desfaz parte da construção interna. Ordenar suas bênçãos inclui respeitar o tempo de incubação. Assim como uma semente não brota no dia seguinte, a reorganização financeira e emocional precisa de espaço para se estruturar. O universo coopera melhor quando você não interrompe o processo com ansiedade. Se você consegue permanecer firme agora,
Mesmo sem provas externas, algo poderoso se estabelece. Essa firmeza cria uma base que sustenta ganhos duradouros, não apenas alívios momentâneos. E o que vem a seguir aprofunda ainda mais essa compreensão, revelando como a constância silenciosa se transforma em viradas concretas, e por que janeiro decide muito mais do que você imagina. Existe um momento decisivo em que a vida começa a responder de forma diferente, e ele quase nunca é barulhento. Florence Scovel Shinn ensinava que o verdadeiro sinal de mudança não é a chegada imediata do dinheiro, mas a mudança na forma como você reage à ausência temporária dele. Quando o medo já não domina seus pensamentos, quando o coração já não aperta como antes, algo essencial foi reorganizado. Janeiro é o palco desse ajuste silencioso, e poucos percebem quando ele acontece. Talvez você esteja começando a notar que sua mente já não corre tanto para cenários de perda, que você respira antes de reagir, que você confia um pouco mais, mesmo sem garantias. Isso não é acaso. Isso é maturidade espiritual. Florence dizia que o homem preparado não se desespera porque sabe que a lei nunca falha. Essa confiança muda a forma como você ganha dinheiro, administra recursos e se posiciona diante das oportunidades. Existe uma verdade profunda aqui. O dinheiro chega mais facilmente quando você não o trata como salvação, quando você entende que ele é consequência e não origem. A origem é o estado interno. Quando esse estado se estabiliza, o fluxo se organiza. Dívidas começam a perder força, porque deixam de ser o centro da sua identidade. Elas se tornam situações temporárias, não sentenças permanentes. Se você sente que algo está se consolidando agora, permaneça. Não apresse. Não questione. Não volte atrás. Janeiro recompensa quem sustenta o novo estado com constância tranquila. E o universo começa a cooperar, não porque você pediu mais uma vez, mas porque você finalmente parou de resistir. Florence Scovel Shinn ensinava que tudo aquilo que você aceita interiormente se transforma em experiência externa. Aceitar não é se conformar, é reconhecer que o bem já está autorizado a entrar. Muitas pessoas querem sair das dívidas, mas ainda não aceitaram a abundância como algo natural. Elas esperam luta, sacrifício e dor como preço. Janeiro convida você a abandonar essa crença antiga. Talvez você tenha aprendido que nada vem fácil, que ganhar dinheiro exige sofrimento. Mas essa é uma programação herdada, não uma lei universal. Florence afirmava que o caminho do homem alinhado é o caminho da menor resistência. Quando você solta a crença no sofrimento necessário, o fluxo se torna mais leve. E leveza não significa superficialidade, significa coerência com a lei. Existe um momento em que você percebe que não precisa mais provar nada, nem para os outros, nem para si mesmo. Essa percepção é libertadora. Ela encerra ciclos de autossabotagem, de escolhas impulsivas, de medo constante de perder. Quando você se vê como alguém que naturalmente vive em abundância, suas ações começam a refletir isso de forma automática. Se você chegou até aqui, saiba, você não chegou por acaso. Seu coração estava pronto para ouvir. Janeiro não está apenas começando um mês, está encerrando uma versão antiga de você. E o que vem a seguir aprofunda ainda mais essa transformação, revelando por que a verdadeira cooperação do universo acontece quando você se mantém fiel ao novo estado, mesmo quando o mundo ainda não percebeu a mudança. Existe um instante em que você percebe que já não está mais lutando contra a vida. Florence Scovel Shinn ensinava que esse é o verdadeiro sinal de alinhamento, quando o esforço excessivo dá lugar à cooperação. Janeiro conduz silenciosamente a esse ponto. Você pode não perceber de imediato, mas algo muda quando você para de acordar já antecipando problemas. Quando sua mente deixa de correr à frente do tempo, tentando se proteger de dores que ainda não existem. Talvez você esteja começando a sentir uma confiança diferente, mais sóbria, menos eufórica. Essa confiança não depende de sinais externos. Ela nasce quando você entende que a lei nunca falha, apenas responde ao estado que você sustenta. Florence dizia que o homem que confia na lei não entra em pânico diante do atraso, porque sabe que o atraso aparente faz parte da reorganização. Isso muda completamente a forma como você lida com dinheiro
e com o processo de ganhar dinheiro. Existe uma libertação profunda quando você deixa de se identificar com a escassez. Você percebe que as dívidas não definem quem você é, que os erros financeiros não são sua identidade, que o passado não tem autoridade sobre o presente quando a consciência muda. Janeiro marca esse rompimento silencioso, um corte interno que ninguém vê, mas que redefine o caminho inteiro. Se você sente que já não reage como antes, que já não se culpa com a mesma intensidade, que já não se desespera da mesma forma, isso é sinal de que a ordem está sendo restabelecida. E quando a ordem interna se firma, o universo começa a cooperar de maneira cada vez mais clara, ainda que discreta. Florence Scovel Shinn ensinava que o homem alinhado não implora, ele afirma. E afirmar não é gritar, é sustentar internamente uma certeza tranquila. Janeiro é o mês ideal para consolidar essa postura, não como uma tentativa, mas como uma decisão. Você decide que não vive mais em modo de escassez. Decide que sair das dívidas não é um sonho distante, mas um processo já em andamento. Decide que a abundância não é exceção, é ordem natural. Talvez você perceba que, ao sustentar essa decisão, sua vida começa a se reorganizar de forma prática. Gastos se ajustam sem esforço. Oportunidades surgem sem busca desesperada. Ideias aparecem com clareza. Isso não acontece por acaso. Florence explicava que quando o homem se alinha com a lei, a vida passa a trabalhar a favor dele. O universo não empurra, ele conduz. Existe uma sensação sutil de segurança que começa a substituir a ansiedade. E essa segurança não vem do saldo bancário, vem da consciência. Quando essa consciência se estabelece, o dinheiro passa a fluir como consequência, não como objetivo. Você para de correr atrás e começa a atrair naturalmente aquilo que corresponde ao seu novo estado. Se você chegou até aqui, saiba, algo já foi selado internamente. E o que vem a seguir conduz ao fechamento final, onde tudo se encaixa e uma lição profunda se revela, deixando claro por que ordenar suas bênçãos em janeiro muda não apenas um mês, mas a forma como você vive a vida inteira. Existe um entendimento que só chega quando você atravessa o processo inteiro sem desistir. Florence Scovel Shinn ensinava que o homem não é recompensado pela pressa, mas pela constância. Janeiro revela isso com precisão. Ele não entrega tudo de uma vez. Ele observa se você permanece alinhado quando o entusiasmo inicial passa. E é exatamente nesse ponto que a maioria abandona o novo estado e retorna ao antigo padrão. Não por fraqueza, mas por hábito. Talvez você esteja percebendo agora que o maior inimigo da abundância nunca foi a falta de dinheiro, mas a instabilidade interior. A mente que oscila cria caminhos quebrados. A mente que se firma cria continuidade. Quando você ordena suas bênçãos, você para de viver em picos emocionais e começa a sustentar um estado. Florence dizia que a lei responde ao que é estável, não ao que é intenso por alguns dias. Existe algo profundamente transformador quando você percebe que não precisa mais lutar para provar fé. A fé verdadeira é silenciosa, firme e constante. Ela não exige confirmação externa imediata. Ela confia na ordem invisível em andamento. Janeiro ensina isso a quem está disposto a ouvir. E quando essa lição é assimilada, o jogo muda, porque você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a caminhar com elas. Se você sente que algo foi encerrado internamente agora, confie. Encerramentos verdadeiros não fazem barulho. Eles trazem paz. E essa paz se torna a base sobre a qual novas experiências financeiras, emocionais e espirituais se constroem. O universo coopera com quem sustenta a paz, não com quem vive em alerta constante. Florence Scovel Shinn ensinava que a vida é um espelho fiel do estado interior do homem. Quando você muda por dentro, o reflexo externo não tem escolha a não ser mudar também. Ordenar suas bênçãos em janeiro não é um ritual simbólico, é uma decisão estrutural. Você decide que não vive mais em reação. Você escolhe viver em alinhamento, e essa escolha reverbera ao longo de todo o ano. Você não chegou até aqui por acaso. Eu sei como tem sido difícil. Eu sei que seu coração esteve aflito, apertado,
cansado de lutar contra o invisível. Mas agora, algo é diferente. Você não está mais buscando sinais desesperadamente. Você está reconhecendo um novo estado se formando. E isso muda tudo. Quando você se vê como alguém que naturalmente vive em abundância, suas escolhas passam a refletir isso sem esforço. Sair das dívidas deixa de ser um fardo emocional e se torna um processo natural. Ganhar dinheiro deixa de ser uma luta e se transforma em consequência. A abundância deixa de ser promessa distante e se torna um ambiente interno no qual você habita. Florence ensinava que o homem não atrai o que deseja, mas o que ele aceita como verdadeiro para si. A lição final é simples e profunda. Quando você ordena suas bênçãos, você ordena sua vida. E quando sua vida está em ordem, o universo não precisa ser forçado a cooperar. Ele coopera porque não encontra mais resistência. Janeiro foi apenas o começo. O que você construiu aqui acompanha você muito além deste mês. E a partir daqui, você não caminha mais sozinho. Você caminha em alinhamento.